O escândalo tomou uma proporção tão grande que derrubou o ministro da Previdência, Carlos Lupe, após alguns dias da explosão. Para falar sobre essa crise e auxiliar quem foi lesado, a gente convidou a doutora Paloma Barbosa, advogada, previdenciarista. Muito obrigada pela presença, seja bem-vinda ao nosso programa. Acredito que esteja recebendo muitas mensagens pedindo para explicar sobre esse tema. Boa tarde, Luísa. Boa tarde a todos os espectadores. É uma honra estar aqui hoje e aceitar esse convite para falar de um tema que realmente está sendo muito discutido, um tema muito polêmico, um tema bastante atual e realmente foram muitas pessoas lesadas e é importante a gente ter esse espaço aqui de comunicação para explicar um pouquinho a todos os aposentados e pensionistas sobre essa situação aí com as fraudes do INSS. O esquema bilionário de fraude no Instituto Nacional da Seguridade Social, o famoso INSS, caiu na boca do povo e tirou o tema nas rodas de conversa entre amigos, famílias e colegas de trabalho. Mas sempre tem alguém que não está tão inteirado sobre o assunto e, por isso, vou pedir que a senhora explique o que realmente aconteceu. O que acontece é que a Controladoria Geral da União, junto com a Polícia Federal, começaram uma investigação de descontos que estavam sendo feitos sem autorizações de tanto aposentados como de pensionistas desde 2019. Então, desde 2019 havia descontos ali, uma média de 30 a 50 reais, com nome de associações, sindicatos, organizações sem fins lucrativos, que descontavam mensalmente esses valores da conta dos aposentados sem nenhum tipo de autorização. E essa fraude acabou desde o ano passado, sendo descobertas, várias pessoas já tinham segurados, já tinham dado entrada judicialmente para recorrer e ter o ressarcimento desses valores e alegar essa questão da ilegalidade desses descontos, mas só agora realmente em abril que teve essa explosão aí, ficou um assunto realmente nacional e todos os aposentados tomaram maior conhecimento sobre esses descontos. Existe algum perfil desses afetados, algo comum entre eles? E com base nisso, como o INSS pode observar essa situação? O mais comum entre eles é que a finalidade de uma associação é garantir serviço, prestação de serviço, né? Então, seja ali consultas médicas gratuitas ou um auxílio funeral, às vezes desconto em algumas farmácias, ter realmente essa questão da prestação de serviço. E nenhum desses aposentados ou pensionistas teve essa prestação de serviço. Muitas dessas associações, inclusive, eram em outros locais, em Curitiba, em Sergipe, e essas pessoas não tinham a mínima noção. O que acontece é que grande parte desses aposentados e pensionistas só foram perceber os descontos depois de alguns meses, e aí realmente o rombo financeiro já tinha sido bem maior. E de que forma o aposentado ou pensionista pode verificar se ocorreu isso com ele e o que ele deve fazer nesse caso? Tem duas plataformas oficiais, que o aposentado ou pensionista ele tem como verificar ali se houve esses descontos. Ele pode entrar através do site do Meu INSS, certo? Ou do próprio aplicativo, que a pessoa baixa no celular o aplicativo do Meu INSS. Lá consegue constar através ali do extrato de pagamento, tem uma aba ali, tem uma lupinha, você clica em extrato de pagamento, vai postar todo o seu histórico ali de crédito e nele vai ter ali se houve alguma contribuição, algum desconto ou não. Ou ele pode ligar para o telefone oficial do INSS, que é o 135, e consultar, perguntar se houve algum desconto nesse período de 2019 até 2024, 2025, ali na sua aposentadoria. E quais medidas a senhora acha que pode falar aqui para contribuir para as pessoas, para que elas não caiam em situações como essas? O que está acontecendo agora também, que a gente tem que prestar bastante atenção, é o golpe do golpe. O INSS ele disponibilizou uma plataforma oficial para que as pessoas possam entrar em contato e pedir esse ressarcimento, mas infelizmente ainda a gente se preocupa muito com a questão de falsos telefonemas, pessoas fingindo ser do INSS, links não oficiais, e-mails não oficiais, para que o segurado acabe ali ingressando, entrando em um novo tipo de golpe e se prejudicando ainda mais. Então, o que a gente pede é que as pessoas se atentem, os segurados se atentem aos canais oficiais do INSS realmente para recorrer ali aos seus direitos.
Há poucos dias foi descoberto que a denúncia sobre o escândalo partiu aqui de uma moradora de Feira de Santana, né? Como não amar a nossa cidade. Mas a senhora poderia dizer o que ela fez para evidenciar isso? Como ela lutou pelos direitos dela? O feirense é diferenciado, né? Com certeza. O feirense busca ali seu direito até a última essência, e isso foi muito importante. Teve uma visibilidade muito grande, passou em vários jornais de alcance nacional sobre essa questão dessa aposentada de Feira de Santana, que ao perceber o desconto, ela acabou ali percebendo também que aquilo podia ter um alcance nacional, que não poderia ser só ela que devia estar passando por esses descontos. Ela acionou o Ministério Público, né, fez uma denúncia e pediu para que fosse aberta uma investigação. E realmente nessa investigação foi constatado que esses descontos da aposentadoria dela vinham através de uma associação de Sergipe. A Polícia Federal foi até essa associação, identificou que através de perícias grafotécnicas realmente o contrato dessa segurada era falsificado, não era a assinatura dessa segurada, e que realmente havia uma fraude muito maior do que eles imaginavam. Inclusive, a próprio nascimento dessa associação, então todos os documentos de registro dessa associação também foram feitos com assinaturas falsificadas. E a partir disso, aí se instaurou essa grande operação da Polícia Federal, e a gente constatou muito mais desconto do que a gente imaginava, não só dessa segurada aqui de Feira de Santana. Mas, doutora, as pessoas tendem a buscar, muitas vezes, a ajuda somente quando elas observam algum problema sério ou algo que seja mais nítido, né? Então, ao que deve ficar atento no fim das contas? Ao fim das contas, a pessoa tem que ficar atenta ao valor correto que ela recebe. Se ela recebe um salário mínimo e quando ela teve ali na prática um saque realizado no banco de um valor que veio menor que um salário mínimo, ela já tem que de imediato ligar para o INSS, para o 135, ou entrar no aplicativo e constatar para entender do que foi aquele desconto. E no caso das pessoas que recebem mais de um salário mínimo, o ideal é que ela possa saber exatamente o valor que ela recebe, para poder monitorar ali se todo mês que ela saca no banco se está tendo algum desconto ou não. Doutora, antes da gente ir para o intervalo, eu queria que a senhora explicasse melhor o que foram de fato esses descontos e por que foram feitos através do INSS. Na prática, Luísa, quando a gente vai até o histórico de crédito, né, desses segurados, a gente contasta lá que tem uma opção com o nome, né, contribuição. Após esse nome contribuição, vai ter o nome da associação, muitas vezes vem seguido de um telefone 0800, que muitas vezes o segurado não conseguia contato através desse telefone, e vinha ali o valor de desconto. O INSS e juntamente com o Estado precisa realmente dar uma resposta rápida para o segurado, que já está dando, nessa semana já teve várias atualizações sobre esse tema, sobre a questão do reembolso e do ressarcimento, a gente vai conversar aqui também sobre isso, mas o que precisa ser feito na prática é a gente sempre verificar nosso histórico de crédito, verificar o nosso salário, verificar ali aquele recebimento de pensão, realmente se está no valor correto ou não, a gente não pode acabar deixando para verificar no próximo mês. Muito bem. Agora a gente vai então para um intervalinho bem rápido e na volta a gente segue aqui com a doutora Paloma Barbosa, advogada previdenciarista, tirando dúvidas sobre o escândalo do INSS e trazendo também orientações para quem foi lesado. A gente volta já já. Já estamos de volta e a gente segue conversando com a doutora Paloma Barbosa sobre medidas de proteção para aposentados e pensionistas. Um dos levantamentos feitos pelos órgãos investigadores identificou um volume de mais de 6,3 bilhões descontados. E a maioria não foi autorizado. De que forma o INSS poderia agir para garantir a segurança dos usuários do sistema? O INSS, Luiz, ele pode agir de várias formas, né? Acho que uma das mais eficazes seria realmente o fortalecimento, né, dos mecanismos de autenticação. Então, eles podem fazer ali uma biometria digital, pode fazer ali a verificação de autenticação por 2 etapas, além das campanhas de conscientização sobre esses golpes, né? Então, realmente, o Estado, junto com o INSS, tem que
agir de uma forma mais eficiente agora, depois desses golpes. Como vai funcionar esse pedido de reembolso? É só chegar lá e dizer que não autorizou? Não, o que é que acontece? Esse pedido de reembolso vai ser feito através de algumas etapas. O INSS está disponibilizando os canais oficiais e eles vão notificar as pessoas que foram vítimas desse golpe. Todas as notificações vão ser feitas através dentro do próprio aplicativo. Então, as pessoas não vão receber nenhum tipo de e-mail, nenhum tipo de link, nenhum tipo de telefonema, não vai ter intermediário, o canal oficial vai ser diretamente o INSS dentro do aplicativo. Vai ter lá uma aba de ressarcimento que esses segurados lesados vão poder clicar e eles vão selecionar e visualizar o tipo de benefício que eles tiveram e qual foi o tipo de desconto que teve naquele benefício. Eles vão informar se esse desconto foi devido ou não, porque também existem muitos descontos devidos, né? Existem diversos sindicatos que teve realmente essa autorização para ver os descontos, que é o caso dos sindicatos de categoria, certo? Mas teve outros aí que foi oriundo da fraude. Então, esse segurado, dentro desse aplicativo, ele vai selecionar se esse desconto foi autorizado ou não, e no prazo de 15 dias, esse ônus de informar se esse desconto foi legal ou não, vai ser da associação. Então, o INSS vai dar aí um prazo de 15 dias úteis, que essa associação vai ter que, através de documentos, comprovar que realmente o segurado selecionou e autorizou aqueles descontos. Caso ela não consiga demonstrar ali que houve realmente uma autorização dessas pessoas para poder ter esse desconto, vai se abrir um novo prazo de 15 dias úteis também, em que vai ser feito o pagamento. E essas associações vão ter que ser responsabilizadas e elas vão ter que pagar ali por esses descontos indevidos. Então, os segurados podem ficar tranquilos, os pensionistas e também os aposentados, que esse desconto vai sim ser realizado, mas vai ter um prazo legal ali para ser respeitado. E a pergunta que tem gerado muita agonia na cabeça dos brasileiros é quem vai pagar essa conta? Se a associação se recusar, qual será o trâmite nesse caso? A Polícia Federal, junto com a Controladoria Geral da União, já fez a apreensão de vários bens cautelares, né? Então, a gente já tem mais de 2 bilhões em bens que foram apreendidos e esse valor de bens vão ser revestidos para poder pagar. Mas a responsabilidade de pagar esses valores vai ser primeiramente da associação. Então, o INSS vai cobrar a associação vai fazer o pagamento e o ressarcimento para o INSS e o INSS que vai ressarcir essas pessoas que foram lesadas. Então, o pagamento não vai ser feito diretamente entre a associação e o aposentado, até mesmo para evitar novos tipos de golpes, né? Para o segurado não precisar ali estar passando seus dados bancários, nem sua agência, então é uma forma também de coibir esses novos golpes. O que acontece é que o INSS já se pronunciou agora nessa semana e informou que caso a associação não pague, eles vão cobrir esses custos. E aí, esse valor que vem do INSS é dinheiro público. Então, infelizmente, vai cair novamente para as pessoas, o trabalhador que contribui, acabar pagando aí se esses bens não foram suficientes para quitar essa dívida com as pessoas que foram lesadas. Para finalizar, eu vou pedir que a senhora deixe as principais orientações para quem está em idade avançada, para que isso não venha a ocorrer. A principal orientação, a dica, né, que a gente sempre fala aqui, trata, é que as pessoas possam realmente ter essa fiscalização, esse controle dos próprios benefícios, do seu próprio histórico de crédito. O ideal é que a pessoa possa estar entrando ali semanalmente no aplicativo do INSS, verificando se houve algum desconto, verificando se houve algum ressarcimento, inclusive se esses valores já foram pagos, ter esse monitoramento e esse controle. É ideal que a gente possa fiscalizar o próprio pagamento dessa questão aí pública. Bom, eu acredito que para as pessoas que ainda não tinham muito conhecimento sobre esse escândalo e até mesmo para quem já tinha conhecimento, ficou muito claro aqui o que a senhora trouxe aqui para a gente. Então eu queria agradecer pela sua participação, dizer que foi muito importante para a gente nesse momento.
Que bom, Luísa, eu agradeço a você, né, todos os telespectadores, espero ter ajudado. Essas pessoas precisam realmente de uma resposta do poder público. Eu acho que esse ressarcimento vai ser feito de uma forma correta, é o que a gente crê, né, não precisa de nenhum tipo de locomoção até as agências, né, hoje o INSS não tem essa infraestrutura para receber todas as pessoas nas agências, então realmente essas pessoas têm que acompanhar pelo aplicativo. E caso elas não consigam, a dica também é que ela possa procurar um advogado especialista na parte previdenciária que seja de sua confiança para poder lhe acompanhar aí nos trâmites. Bom, o Todo Meu Direito fica por aqui e a gente se vê na quinta-feira. Até lá!